Se Deus existe, e se Deus é um Deus de amor, por que é que há tanto sofrimento no nosso mundo? Será que Ele é impotente para o impedir? Este desafio é frequentemente lançado por ateus, agnósticos e também por pessoas sinceras que têm dificuldade em compreender. Como pode um Deus amoroso permitir guerras que matam, mutilam e destroem propriedades? Por que doenças, fomes e outros desastres ditos naturais? Alguns fazem estas perguntas com presunção, numa tentativa de rejeitar Deus. Outros olham sinceramente para a crueldade do mundo e perguntam-se: por quê? Por que é que um Deus amoroso não acaba com a guerra, as doenças, os desastres naturais e a crueldade para com as mulheres e as crianças? Neste programa do Mundo de Amanhã, vou dar-vos 3 razões pelas quais um Deus amoroso permite a dor e o sofrimento. Sim, há grande sofrimento em todo o lado e pode ser que você próprio esteja a passar por uma provação dolorosa. Mas o nosso Criador é um Deus de amor. Agora fiquem atentos, pois voltarei dentro de 5 segundos e dar-vos-ei 3 razões pelas quais um Deus amoroso permite tanto sofrimento neste planeta conturbado. Sejam bem-vindos de todos nós aqui no Mundo de Amanhã, onde enfrentamos sem medo as questões difíceis e vos dizemos a verdade pura e simples diretamente das páginas da Bíblia. Os ateus e os agnósticos pensam que têm o argumento perfeito contra a existência de Deus quando perguntam: como pode haver um Deus amoroso quando as crianças são maltratadas, as mulheres são violadas, as pessoas morrem de doenças terrivelmente dolorosas e pessoas inocentes são deslocadas e mortas na guerra? Há respostas, e eu vou dar-vos 3 delas hoje. Mas esta pergunta tem 2 aspectos. Primeiro, será que Deus existe? E o segundo, se existe, é verdadeiramente um Deus de amor? Por favor, tenham paciência comigo enquanto abordo a questão da existência de Deus. Francamente, caros amigos, não é tão difícil como alguns fazem crer. Resume-se a isto: ou o vasto universo e a vida neste planeta são o resultado de um acaso cego, ou são o resultado de um projetista inteligente, por outras palavras, Deus. Deixando de lado a enorme questão de como o universo surgiu, deixem-me chegar ao cerne da questão da vida em si. Poderá a vida surgir de matéria não viva por acaso? O evolucionista Bill Bryson aborda a improbabilidade de a vida surgir por acaso quando discute as proteínas, os blocos de construção da vida celular. Como todas as pessoas conhecedoras sabem, as proteínas são compostas por longas cadeias de aminoácidos ligados de forma precisa e significativa, semelhante à forma como as letras formam frases. Não é possível juntar vogais e consoantes ao acaso e formar frases com sentido. Também não se podem juntar aminoácidos ao acaso e formar proteínas funcionais. Como exemplo, Bryson fala da proteína mais comum encontrada em todos nós: o colagênio. Mas para fazer colagênio, é preciso dispor 1055 aminoácidos precisamente na sequência certa. Mas, e aqui está um ponto óbvio, mas crucial, não o fazemos. Ele produz-se espontaneamente, sem direção. E é aqui que entram as improbabilidades. As hipóteses de uma molécula com 1055 sequências, como o colagênio, se automontar espontaneamente são, francamente, nulas. Simplesmente não vai acontecer. Que admissão espantosa. Mas o colagênio é apenas uma das proteínas necessárias à vida. Como Bryson salienta, ninguém sabe realmente, mas pode haver até 1 milhão de tipos de proteínas no corpo humano, e cada uma delas é um pequeno milagre. De acordo com todas as leis da probabilidade, as proteínas não deveriam existir. Agora, por que é que ele lhes chama pequenos milagres? E por que é que elas não deveriam existir? Bryson explica as leis da probabilidade e salienta que a probabilidade de uma proteína típica de 200 aminoácidos se automontar é de 1 em 10 elevado à potência de 260. Isto é uma única hipótese e um seguido de 260 zeros, sobre os quais Bryson afirma que, por si só, é um número maior do que todos os átomos do universo. Pensem nisso.
Esta é apenas uma proteína típica, da qual pode haver até 1 milhão de tipos diferentes no corpo humano. Mas a minha citação favorita de Bryson vem do seu livro O Corpo, no qual explica: podíamos reunir todas as pessoas mais inteligentes que estão vivas agora ou que já viveram e dotá-las de toda a soma do conhecimento humano, e elas não conseguiriam criar uma única célula viva, quanto mais um replicante. Benedict Cumberbatch, um ator britânico. Quem é que agora acredita em milagres? Os comentários de Bryson refletem os de Michael Denton, doutorado em bioquímica. Ouvimos frequentemente o termo célula simples. Eis o que este bioquímico diz sobre a chamada célula simples. A complexidade do tipo de célula mais simples que se conhece é tão grande que é impossível aceitar que um tal objeto possa ter sido reunido subitamente por algum tipo de acontecimento estranho e muito improvável. Uma tal ocorrência seria indistinguível de um milagre. Ele explica o que muitos cientistas estão a compreender e por que é que os antigos evolucionistas estão a mudar de opinião sobre o assunto. Embora as mais ínfimas células bacterianas sejam incrivelmente pequenas, cada uma delas é, de facto, uma verdadeira fábrica microminiaturizada que contém milhares de peças primorosamente concebidas de maquinaria molecular intrincada. Muito mais complicada do que qualquer máquina construída pelo homem e absolutamente sem paralelo no mundo não vivo. A prova de que a inteligência, ou seja, Deus, é a causa da vida, é extremamente convincente para qualquer pessoa disposta a olhar para os factos. Então, por que é que temos um sofrimento terrível no nosso mundo? Se Deus é todo-poderoso, por que é que não pode ou não quer pôr fim a todo o terrível sofrimento que existe nesta terra? A resposta não é que Deus não existe. Não é que ele seja demasiado fraco. E não é que ele não se importe. Não, Deus existe. É todo-poderoso e é verdadeiramente um Deus de amor e compaixão. Mas, mais uma vez, perguntamo-nos: se Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que pudéssemos ter vida, por que é que permite a guerra, o rapto de crianças, a violação de mulheres e a morte de pessoas devido a doenças duradouras e dolorosas? Façamos uma pergunta pertinente. Estaremos a olhar na direção errada ao atribuir a culpa a Deus? A resposta é sim. Portanto, a primeira razão para o sofrimento aqui na Terra é, número 1, que o estamos a fazer a nós próprios. Pensemos nisto. Um adolescente é aconselhado pelos pais a não fumar, porque o tabaco pode causar cancro do pulmão, cancro da boca, doenças cardíacas, enfisema e uma série de outras doenças. Os pais amam-no muito e não querem que ele se magoe. Mas, como acontece com muitos adolescentes, ele rejeita os conselhos amorosos dos pais e prefere seguir os amigos e a sua própria opinião. Começa a fumar ou, mais provavelmente hoje em dia, a fazer vaping. É claro que ele não pensa que vai ficar viciado, nem sofrer as consequências de que foi avisado. Não, ele pensa que é a exceção. Mas 35 anos mais tarde, contrai um cancro do pulmão e a sua vida, as suas esperanças e os seus sonhos são interrompidos por uma morte longa e dolorosa. De quem é a culpa? Dos seus pais? Não. Eles fizeram tudo o que era possível fazer para evitar que ele adquirisse o perigoso hábito. Será que a culpa é de Deus? Por que culpá-lo quando Deus lhe ordenou que obedecesse aos seus pais? E note-se este aviso adicional a todos para não confiarem no seu próprio coração. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim é o caminho da morte. Isso é de Provérbios 14, 12. E o aviso é tão importante que é repetido no capítulo 16, versículo 25. Será que não podemos fazer o julgamento racional de que a culpa é dele mesmo? Apesar de ter sido avisado pelos pais, por Deus, pelo cirurgião geral e provavelmente por muitos outros, o prazer imediato de se encaixar com seus colegas era mais importante do que o que poderia acontecer décadas depois. Confiar nos nossos próprios caminhos, no que parece correto aos nossos olhos, e a miopia tem sido o problema do homem desde o início. No entanto, o problema é mais profundo do que isso. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher,
colocou-os num belo jardim cheio das mais deliciosas frutas e legumes orgânicos que se possa imaginar. Nesse jardim ele plantou 2 árvores especiais. Lemos sobre elas em Gênesis 2, versículo 9. E da terra, o Senhor Deus fez crescer toda a árvore agradável à vista e boa para comer. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas 2 árvores eram simbólicas. Comer da árvore da vida era a escolha de confiar em Deus para determinar o certo e o errado, e viver de acordo com isso. Mas comer da outra árvore era um ato de rebelião contra o governo de Deus, simbolizando o homem a escolher por si próprio a determinação do bem e do mal. Não somos animais que agem de acordo com o instinto, mas Deus fez-nos agentes morais livres. Temos de fazer escolhas morais, e as suas leis revelam-nos quais são as escolhas corretas. E Ele informa-nos que há consequências para as nossas decisões. Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, diz-nos: Hoje chamo os céus e a terra por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Não havia aqui qualquer ambiguidade. Bênçãos e vida de um lado, maldições e morte do outro. Então, por que é que culpamos Deus pelas escolhas que fazemos livremente? Tal como acontece com um filho adolescente rebelde, achamos que sabemos mais. Pensamos que Deus nos está a esconder algo de bom, porque há um benefício temporário. Para o adolescente, a vaidade de ser aceite e de parecer bem aos olhos dos seus amigos parece valer a pena correr o risco de algo que pode ou não acontecer no futuro. Para qualquer pessoa com uma mente objetiva, a culpa pela nossa dor e sofrimento é nossa, não de Deus. Ele criou-nos agentes morais livres e deixa-nos a escolha. Mesmo assim, as pessoas argumentam que um Deus todo-poderoso e amoroso deveria impedir isso. Vejamos agora como é que Deus nos impediria de tomar más decisões e de sofrer as consequências das mesmas. Deus teria de nos retirar o livre-arbítrio moral. De facto, Ele teria de nos forçar a fazer escolhas certas. Mas os nossos primeiros pais, ao rebelarem-se contra Deus e comerem da árvore proibida, disseram: Deus, não te metas nos nossos assuntos. Não nos digas o que fazer. Nós queremos fazer as nossas próprias coisas. E se formos honestos conosco próprios, temos de admitir que não somos diferentes. Sim, podemos racionalizar que somos diferentes, mas enganamo-nos a nós próprios, como Jeremias nos disse no capítulo 17, no versículo 9. O coração, isto é, a mente do homem, é mais enganosa do que todas as coisas e desesperadamente má. Quem a pode conhecer? As guerras são travadas entre nações, entre vizinhos e até mesmo em casa, entre maridos e mulheres. Quer se trate de violência doméstica ou de uma nação em guerra contra outra, o resultado é dor e tristeza. Quando há conflito entre indivíduos ou nações, há causas. E uma das causas é nos revelada em Tiago, no 4º capítulo, versículos 1 e 2. De onde vêm as guerras e as lutas entre vós? Não vêm elas dos vossos desejos de prazer que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e não tendes. Matais e cobiçais, e não podeis obter. Lutais e guerreais. O desejo egoísta, a luxúria e a ganância acabam em conflito. Mas aprendemos noutro lugar outra causa de conflito, que é o orgulho humano. Reparem nestes provérbios. Da soberba só provém a contenda, mas com os bem avisados está a sabedoria. É o capítulo 13, no versículo 10. A soberba precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Este é o capítulo 16, no versículo 18. O soberbo de coração suscita contendas, mas o que confia no Senhor será bem-sucedido. Isso é de Provérbios 28, versículo 25. Como vemos, a natureza humana envolve luxúria, ganância, orgulho e desejo egoísta. Por outras palavras, queremos o que queremos e ignoramos a lei de Deus da preocupação com o exterior. Como explicado anteriormente, em vez de culpar Deus, a razão número 1 é que estamos a fazer isso a nós próprios. Culpar Deus é fácil, mas é errado. A maior parte das nossas provações são o resultado direto das nossas próprias ações. Como se pode culpar Deus pelo cancro do pulmão
se nos recusamos a ouvir os avisos. O mesmo se pode dizer das guerras, dos acidentes e das lesões. Por isso, não se deve culpar Deus. A culpa é dos seres humanos. Mas há também outras razões para o sofrimento. Em segundo lugar, Deus é um Pai amoroso, que por vezes nos castiga para nosso bem. Deus não só estabeleceu consequências naturais para a desobediência, como também intervém como um Pai amoroso para nos lembrar quando nos desviamos do caminho. Isto é explicado no capítulo 12 de Hebreus, começando no versículo 5. E esquecestes a exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor ama a quem quer bem e castiga a todo o filho que recebe. Se suportardes a correção, Deus trata-vos como a filhos. Pois qual é o filho que o pai não corrige? Mas se não sofrerdes a correção, da qual todos se tornaram participantes, então sois ilegítimos e não sois filhos. Deus está a pensar a longo prazo. O sofrimento, quer seja resultado da nossa própria loucura, da dos outros ou da disciplina de Deus, produz o caráter necessário para pertencer à família de Deus. Como lemos no 12º capítulo de Hebreus, no versículo 11, ora, nenhuma correção parece ser alegre no presente, mas penosa. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. E isso me leva à razão mais importante para o sofrimento humano. Número 3. Deus deseja que vivamos para sempre no seu reino como seus filhos. A maioria das pessoas não faz ideia da razão pela qual Deus nos criou. Para elas, estamos aqui para espremer na vida o máximo possível de felicidade, diversão e sucesso antes de morrermos. Veem esta vida como uma sobremesa e tudo o que vem depois como os brócolos. Poucos entendem o que está em jogo, alguns anos na Terra ou a vida eterna. E que tipo de eternidade? A Bíblia é clara. Escritura após escritura fala de nos tornarmos filhos de Deus. O apóstolo Paulo chama-nos mesmo co-herdeiros de Cristo. Reparem em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, ou seja, Papá, Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E notai bem isto: se de facto sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Este é o contexto em que ele coloca em perspectiva o sofrimento temporário que vem com esta vida. Continuando no versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança. Porque também a própria criação há de ser libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. À luz disto, considere o refrão comum: sem dor, sem ganho. Sim, esta existência temporária com todas as suas provações, por mais severas que sejam, não é nada em comparação com o que o futuro reserva para aqueles que aprendem a colocar Deus em primeiro lugar. É por isso que Paulo também disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso é de Romanos capítulo 8, no versículo 28. Há muito sofrimento no nosso mundo, alguns excruciantes e duradouros. Mas culpar Deus é um erro. Ele deu-nos o livre-arbítrio moral para tomarmos decisões. A maior parte do sofrimento que sofremos é resultado de más decisões. Por vezes, são as decisões dos outros que nos causam sofrimento, mas, na maior parte das vezes, são as nossas próprias decisões. Algum sofrimento é o resultado direto de Deus intervir como um pai amoroso para nos avisar que estamos no caminho errado. Ele quer que sejamos bem-sucedidos. Ele quer que estejamos no seu reino.
E alguns anos de dor agora podem render uma recompensa muito maior. Como nos diz o Salmo 16 e o versículo 11, Tu me mostrarás o caminho da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há prazeres para sempre. Todo o sofrimento deve ser entendido no contexto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero que tenha tirado proveito deste vídeo. Se o achou útil e quer aprender mais, certifique-se de que obtenha o seu guia de estudo gratuito sobre João 3,16, indo a omundodeamanha.org, Order Publications. Nós, aqui no Mundo de Amanhã, queremos ajudá-lo a compreender o nosso mundo através das páginas da Bíblia. Por isso, não se esqueçam de gostar, subscrever e carregar no sino para não perderem outro vídeo. Obrigado por assistir. Até a próxima!